que você faria se tivesse se preparado a vida toda para casar com o príncipe herdeiro e um dia, depois de se casar, ele lhe dispensou para assumir o trono sozinho? O único problema é que você agora carrega um filho dele que precisa esconder. Essa é a vida de Astelle von Riston, filha do duque e antiga imperatriz do Império Rastiel. Uma garota azarada que passou a noite com alguém muito conhecido, e uma triste notícia chegou ao ouvido deles logo após passar a primeira noite com o príncipe herdeiro. O imperador faleceu, então o príncipe fez a proposta de divórcio para sua esposa imediatamente, revelando que nunca quis se casar com ela e que tudo fora desejo de seu pai, inclusive dizendo que ela também nunca o amara de verdade até ali. Os preparativos para o funeral já estão prontos e o príncipe cruel exige sua resposta. O pai da dama está irado com o Casey. Como ele pode deixar a princesa herdeira um dia depois do casamento, enquanto tudo que fez foi fingir afeição aquele tempo todo com ela? Ao se divorciar, ela vai receber uma grande expulsão, o que vai diminuir o poder do duque e, consequentemente, aumentar o do rei. Todavia, ainda pode pegar mal para a família real propor aquilo, então a dama tem que recusar. Mas Astelle recusa recusar aquilo, ela vai se divorciar dele sim. Seu pai faz uma cara cínica, dizendo que ela não entendeu bem a situação. Como o imperador se foi, Casey vai assumir o trono e ela será a imperatriz. Se ela vai recusar uma oportunidade como aquela na frente dele, ela vai precisar sair de casa imediatamente, já que a família Riston não quer uma filha desonrada. A menina então assente sem medo, ela vai se divorciar e sair de casa. A garota se sente enganada, afinal de contas ela passou muito tempo de sua vida dedicada ao príncipe. Quando ela tinha 10 anos, entregou sua vida a ele, porque ele tinha lhe dado um colar especial, a luz da lua azul, um tesouro da família imperial, e desde então a vida da criança girou em torno dele. Ela não pôde descansar um único momento, se familiarizou com política, economia, guerra e estudos de arte e arquitetura, aprendeu a rígida etiqueta da corte, foram 10 anos de sacrifício por ele e olha o que ela ganhou. Ela deixa o colar em sua cama e pensa que no fim, o homem que sempre foi a razão da vida dela nem a amava de verdade. Então ela vai seguir dizendo a mentira que gostaria de ouvir e nunca se arrependerá dessa decisão. Mas ela ganhou um presentinho pós-casório, descobriu que estava grávida e 6 anos se passaram. Ela está então vivendo uma vida tranquila na vila e está trabalhando em uma loja. Sua chefe vai fechar ela mais cedo e diz que já pode ir para casa. A mulher comenta que o trabalho na padaria é mais pesado do que parecia, mas graças a Astelle, as vendas têm aumentado muito. De repente, o filho da dona da padaria chega gritando e conta que tem cavalheiros imperiais no vilarejo com armaduras imensas. Astelle sai dali correndo na mesma hora, deixando os doces no chão e se pergunta como ele encontrou tão rápido. Ela tinha certeza que tinha se escondido bem. Ela abre a porta de sua casa, chamando por Theo, seu filho, e ele acorda esfregando os olhinhos e chamando por sua mãe confuso, percebendo seu desespero em seguida. Ela sabia que não poderia escondê-lo para sempre e imediatamente batem na porta. A mulher fala que Theo precisa se lembrar do que sua mãe lhe disse, e o menininho pergunta se ela se refere ao teatro que combinaram. É isso mesmo. Enquanto os guardas sobem, ela pinga um tipo de colírio azul nos olhos da criança. A porta é arrombada e os soldados informam que sua majestade está atrás de Astelle. Mãe e filho são levadas pelos guardas, e é nítido o tanto de medo que a criança está sentindo. Ao chegarem no castelo, eles são encaminhados à presença do príncipe. Casey se vira de forma ameaçadora, falando que se passaram 6 longos anos. A garota parece balançada com aquele olhar, se lembrando de todas as demonstrações de afeto falso que recebeu daquele homem a quem dedicou a sua vida. A mulher se curva saudando a Vossa Majestade com uma reverência e está confusa, já que pensou que todos os sentimentos que tinha por ele haviam sumido. Ele se aproxima e pergunta por que ela fugiu. Teria pensado que ele acabaria com sua vida? Theo puxa a blusa de sua mãe e ela o abraça, atraindo o olhar do imperador, que pergunta o que aconteceu com aquela criança.
Astelle se preparou para aquele momento durante 6 anos, já que faz todo esse tempo que Kaysen começou a derrotar os nobres que considerava podres assim que se sentou no trono. Todos temiam por sua queda e começaram a se rebelar, e o preço foi a aniquilação das famílias, e o fracasso da rebelião dividiu o império em 2 grupos. Aqueles de oficiais novos que serviam ao império e a facção de aristocratas comandadas pelo pai de Astelle. Depois de longos 6 anos de combate feroz, a maioria dos nobres foram exterminados friamente. Mas está tudo longe de terminar, já que o pai de Astelle segue vivo, liderando o grupo inimigo. Desde o primeiro momento em que descobriu a gravidez até agora, só existia uma coisa que a garota temia. A existência daquele garoto no mundo poderia se tornar aos olhos de alguém uma ferramenta de disputa política. Ela temia que um homem louco por poder arrancasse seu filho dela. Ela não possui desejo de contemplar tal cena, e foi por aquele motivo que decidiu esconder seu filho, o quanto seja possível. E se for possível, a vida toda vai ser melhor ainda. A mulher fala que aquele garoto é seu sobrinho, e diante da expressão confusa de Kaysen, ele pergunta se seria filho do mais velho da família Riston. Ele não era solteiro? Ela diz que não é daquele que ela está falando, e sim de Sigmund. Sigmund faleceu meses atrás na Guerra Imperial Civil. E o que se sabe é que ele teve um filho ilegítimo com uma serva e disse que tornaria ele seu herdeiro. O Marquês Kallenberg, avô de Astelle, enviou uma carta com a certidão de nascimento e os testes de DNA para ela. E seu ex-marido pergunta então se isso significa que aquele menino é o herdeiro de sua família. Ele fala que a criança não se parece com eles, e sim com outra pessoa. O imperador faz uma expressão de choque ao assimilar que seria seu filho, e Astelle o desafia a falar o que pensou. Nos olhos da criança é possível ver apenas a cor azul, e aparentemente o sangue da família real é especial, então ele não pode duvidar de nada ao ver a cor nova e fabricada por aquele colírio. O que aconteceu foi que assim que soube de sua gravidez, Astelle foi visitar seu avô no norte. Ele vivia em uma casa simples sem nenhuma serventia, e era o único para o qual poderia conferir seu segredo. Ele ajudou ela a esconder a identidade de Theo, mas isso não foi suficiente, já que existia um grande obstáculo pela frente. Ele herdou os olhos vermelhos como Ruby, da família real. O garoto que tem o sangue da família nasce de olhos dessa cor. Mas por sorte, Astelle conheceu uma jovem sacerdotisa que mexia com medicamentos dentro do bosque. Foi ela que lhe contou sobre sua gravidez, e nesse mundo onde medicamentos não são comercializados, Gretel sempre estava fazendo mais e mais para quem precisava, e Astelle lhe pediu um remédio para mudar a cor dos olhos. A mulher segura o dedo mindinho do garoto e ele automaticamente chama ela de tia Astelle. Ela o abraça dizendo que vai ficar tudo bem. Ela combinou com seu filho que quando fizesse aquele sinal de mão, eles começariam a brincar. Assim ele saberia quando deveria chamar sua mãe de tia, e eles praticaram várias vezes. Ela fez o melhor que pôde e se pergunta se aquilo será suficiente. O imperador Kaysen pergunta por que ela está cuidando de um sobrinho, e Astelle fala que, como ele sabe, só restaram ela e seu avô da família, e como ele está muito senil para cuidar, ela assumiu essa responsabilidade. O imperador diz que ele tem um espírito forte ainda, porque preferia ser torturado do que revelar a localização de sua neta. A garota fica em choque e questiona o que ele fez com seu avô, mas o rei a acalma. O marquês está no castelo de Dens. Parece que ela ainda está com a ideia equivocada sobre ele. Ele não trataria mal um herói de guerra. O imperador pergunta, olhando a criança, se poderiam falar a sós agora. E Astelle percebe que está sob suspeita por conta de Theo. O melhor é que se separem agora. Os guardas se aproximam e sua mãe fala para a criança que ele é um bom garoto. Enquanto segura seu mindinho, pede para ele ir ao quarto ao lado. Theo, mesmo com lágrimas nos olhos, sorri e diz sim para sua tia Astelle. Então sai dando um último olhar nos dois adultos. Sala, sozinhos, eles se sentam e o imperador diz que já estão em maio e o frio está para chegar. O chá que Astelle mais gostava de beber no palácio é servido, e enquanto ela segura a xícara, pensa que é impossível ele se lembrar daquele detalhe. O imperador fala que o motivo para procurar ela é o testamento de sua avó. Ela ouviu falar do falecimento da mesma e presta suas condolências.
Keizen perdeu sua mãe muito cedo e foi criado por ela. Sua avó era a princesa herdeira de Meilen, o Reino do Sul, e seu avô a trouxe para ali, fazendo dela sua imperatriz. Aquele era um método mais comum de conseguir terras para a família real, mesmo após o falecimento. Porém, a idosa deixou um testamento antes de falecer, e nele o conteúdo era peculiar. Nele estava escrito que o conteúdo do testamento não será revelado sem o consentimento da ex-imperatriz Astelle von Riston. Aquela foi a estranha condição proposta, e ela pode sentir o olhar de fúria do imperador sobre ela. A garota engole em seco e pergunta o que diabos o Keizen quer dela. O homem deixa claro que quer que ela vá com ele para a capital. Ele vai lhe trazer terras e riquezas, além de mansões para seu nome, mas em troca ela precisa passar o território do sul ao domínio da família imperial. Com a voz firme, a garota diz que não quer, e Keizen fala que ela sabe sobre como aquela terra é importante. Mas é claro, a força dos aristocratas está buscando oportunidades como aquela. Logo, ele não quer causar problemas em grandes territórios como o sul. Astella fala que não disse que não fará a transferência, porém possui condições diferentes. Em primeiro lugar, ela quer a pensão de seu avô novamente, ao invés de terras na capital. E enquanto a questão do testamento é resolvida, ela quer que sua família seja enviada de volta ao leste. Keizen faz uma expressão de choque e pergunta por que ela está exigindo aquilo, já que ficar na capital é melhor para sua qualidade de vida. A avó dele gostava muito dela, e quando ela foi embora ficou chorando por dias, e por esse motivo colocou tais condições no testamento. A mulher vai ser capaz de ignorar tal fraqueza? Astelle nega e diz que ela é a única princesa desse império que foi abandonada de verdade. Agora, ela é até mesmo inimiga de sua família. Se retornar à capital com ele, serão vistos com outros olhos, e ela está farta de tudo aquilo. Seu avô, ela e seu sobrinho / filho apenas querem viver em paz. Nada daquilo é mentira, já que a capital é perigosa. Pessoas impiedosas podem cercá-los quando souberem de Tel. Somente na pensão eles podem viver tranquilamente. E mesmo que seu coração honrado escute o desejo de querer retornar às terras de sua família de Kallenberg, o imperador tomou por culpa sua, isso traria muitos problemas. Afinal, a única razão para que a pensão tenha sido privada é por ser de parentes do povo do norte que se rebelaram. O rei fala que vai cumprir com aquelas condições, mas ele estende a mão e diz que também tem algumas. Até que o trabalho acabe, ela não pode fugir, não importa o que aconteça. Astelle olha para a mão do imperador e a ignora. Ela concorda que cumprirá aquela regra e não fugirá. A sua majestade não gostou muito daquela atitude. Agora, eles estão a caminho da capital e Astelle olha para o vidrinho de colírio azul enquanto Tel dorme no seu colo. Aquela medicação para mudar a cor dos olhos foi conseguida com a venda de todos os bens da garota. Ela fez inúmeros experimentos em seu próprio corpo, mas no final não conseguiu alargar muito o curto período de uso do medicamento. O tempo máximo de eficácia dele é de 12 horas. Então deve ficar tudo bem até chegarem na capital. Porém, ela precisa pensar no que fará antes que ele acabe. Quando esteve com Gretel, a farmacêutica aprendeu a manusear ervas facilmente. E como resultado, ela também sabe como fabricar o remédio. Nesse momento, ela é informada de que chegaram ao castelo de Maven. E quando desce junto de seu filho no colo, reconhece a voz do guarda que diz que levará sua bagagem. Ela percebe pelo uniforme que ele é o novo líder da guarda real e pergunta se seu nome é Sir Linden. Diante da confusão do homem ao ser lembrado, ela fala que nunca poderia esquecer quem esteve sempre perto dela. Mas na época em que ela esteve na capital, ele era apenas alguém sem nobreza e título entre os cavalheiros. Sir Linden se sente muito feliz por ela se lembrar dele, mas aquele reencontro é interrompido por Keizen, que passa no meio dos dois, chamando sua ex-esposa. Eles passam pelo portão do reino e, nesse momento, uma mulher de cabelos loiros grita por sua majestade. A jovem de vestido vermelho corre e se joga nos braços do homem, o abraçando, e logo depois se vira desdenhosa para Astelle, perguntando quem é aquela. Será que essa aí é a nova esposa do imperador? Eu já tô shippando o guarda com a Astelle, mas sem dúvidas o melhor personagem é o fofo do Tel.
Querem saber mais sobre essa obra? Se gostaram, deixem o like e compartilhem então. Muito obrigada por assistir até aqui e sayonara!